Vamos lá, pessoal, os exercícios que eu fiquei devendo para vocês, tá bom? Então, aulas 9 e 10, página 489. Então, o primeiro exercício. A Agência Espacial Brasileira está desenvolvendo um veículo lançador de satélites, com a finalidade de colocar satélites em órbita ao redor da Terra. A agência pretende lançar o VLS em 2016 a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão. A. Considere durante o lançamento o VLS percorra uma distância de 1.200 km em 800 segundos. Qual a velocidade média? Bom, vamos lá. Velocidade média a gente sabe fazer. É ΔS por ΔT. Ele me deu 1.200 km em 800 segundos. Dividindo, eu vou ter 1,5 km por segundo. Como é uma questão aberta e ele não me exigiu nenhuma unidade específica, eu vou deixar assim e fazer menos conta, tá bom? Agora, pro B. Vamos lá. Suponha que no primeiro estágio do lançamento, o VLS suba a partir do repouso com aceleração resultante constante de módulo AR. Considerando que o primeiro estágio dura 80 segundos e que o VLS percorre uma distância de 32 km, calcule a aceleração. Bom, vamos lá. Pessoal, agora, lembra que eu falei para vocês, sempre que a aceleração está na jogada, eu preciso fazer as transformações de unidade, não tem jeito. No A eu não precisei, porque eu não estava mexendo com aceleração. Agora no B eu preciso, porque a aceleração tem que ser em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então vamos lá. Sorvetão. ΔS é igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Como ele fala que parte do repouso, velocidade inicial é 0. Então vamos lá. 32 km, 3.200 metros, é igual a aceleração, o tempo, que é 80 segundos ao quadrado, tudo dividido por 2. Pega esse 2, passa multiplicando para o lado de cá. 6.400 é igual a A, o 80 ao quadrado dá 6.400. Pega esse 6.400, passa dividindo, e eu vou ficar com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Bem tranquilo, né? Aí no 2, ele me dá um gráfico que vai representar as posições x em função do tempo t de uma partícula que está em movimento em relação a um referencial inercial sobre uma trajetória retilínea. A aceleração medida para ela permanece constante durante todo o trecho. Considerando o intervalo de tempo entre 0 e t2, qual das afirmações aí vai ser correta? Então vamos lá, pessoal. Aqui é o seguinte, ó. O A fala o seguinte: a partícula partiu de uma posição inicial positiva. Pessoal, aqui está o 0. Ele está partindo daqui, ó. É uma posição negativa para baixo do 0. Então, falso. Beleza? B. No instante T1, a partícula muda o sentido do seu movimento. Tá? O instante T1 é esse. Então vamos. A partícula está andando para frente. A cada segundinho que passa, a posição dela aumenta. E aqui, o que acontece? Ela passa pela origem, mas ela não inverte o movimento, ela segue o caminhozinho dela andando para frente. Então, falso. C. No instante T1, a partícula está em repouso. Não, né, pessoal? É falso pelo mesmo motivo do B. Ele está só passando pela origem. Segue andando para frente, ele não está parado, tá? D. O movimento é uniformemente variado e a forma da curva é uma hipérbole. Pessoal, primeiro que vocês nem sabem o que é uma hipérbole cúbica, e a gente sabe que o gráfico é uma parábola, tá? Então, falso. E. O módulo da velocidade medida para a partícula aumenta durante todo o intervalo de tempo.
verdadeiro. A inclinação da reta vai aumentando e com isso o módulo da velocidade também. Ó, dá uma olhada. Essa é uma reta, aí depois ela inclina mais, depois ela inclina mais, depois ela inclina mais ainda, tá? Então, a gente fica com a alternativa E. Bem tranquilo também, né? O 3 é um exercício bem bizarro. A hora que a gente lê, a gente fala o que está acontecendo aqui, né? Mas ele também não é um exercício difícil. Então, vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui. Foi. O número de bactérias em uma cultura cresce de modo análogo ao deslocamento de uma partícula em movimento uniformemente acelerado com velocidade inicial nula. Então, essa é a parte importante. Ele está falando que a gente vai comparar o crescimento de bactérias a um move de velocidade inicial nula. Assim, pode-se afirmar que a taxa de crescimento da bactéria comporta-se da mesma maneira que a velocidade de uma partícula. Admita um experimento no qual é medido o crescimento do número de bactérias em um meio adequado de cultura durante um determinado período de tempo. Ao fim das primeiras 4 horas do experimento, o aumento do número de bactérias era igual a 8 vezes 10 à quinta. Após a primeira hora, a taxa de crescimento foi de quantas bactérias por hora? Tá bom, vamos lá então, né? Seguinte. Movimento uniformemente variado. Tá aqui o sorvetão com velocidade inicial nula. Então tá. Ele fala para mim que eu vou ter 8 vezes 10 a quinta bactérias. A aceleração, que é a taxa de crescimento, que eu não sei. Depois de um tempo de 4 horas. Então 4 ao quadrado dividido por 2. Pega esse 2zinho aqui, ó. Manda multiplicando para o lado de lá. Então, 16 vezes 10 à quinta é igual a 4 ao quadrado dá 16. Passa o 16 dividindo o 16 e a gente vai ter 1 vezes 10 à quinta bactérias por hora, que vai me dar a alternativa A. Tá ok? O último, vamos lá. Correr uma maratona requer preparo físico e determinação. Para atingir a velocidade de 10,8 km por hora, partindo do repouso, o atleta percorre 3 metros com aceleração constante. Calcule essa aceleração. Então vamos, sempre que tem aceleração, eu sou obrigado a fazer a transformação. Então, o 10,8 km por hora vira 3 metros por segundo, divide por 3,6 e eu tenho os 3 metros aí que o cara vai andar. Eu não tenho um intervalo de tempo aqui, ele não me deu nenhuma informação sobre o tempo. Então eu vou de Torricelli porque não usa o tempo. Então, v quadrado, v0 ao quadrado, mais 2a delta s. Parte do repouso, então 0. E aí vamos lá, 3 ao quadrado. 2 vezes A vezes ΔS, que é 3. 9 é igual a 2 vezes 3, 6, vezes a aceleração. Passo 6 dividindo. A aceleração é 1,5 metros por segundo. Beleza, galerinha?